Olá, colegas. Neste capítulo trataremos da improbidade administrativa. Quando a gente fala em improbidade administrativa, a gente lembra que é dever do administrador agir de maneira proba, de maneira reta, honesta, com lealdade à administração e aos administrados, agir de boa fé. Tudo isso também tem a ver com moralidade, o que faz com que haja uma certa discussão da doutrina se probidade e moralidade seriam a mesma coisa, ou se a moralidade englobaria a própria probidade, ou o contrário, a probidade englobaria a moralidade. Bem, a discussão é praticamente eterna, cada um tem sua opinião, mas o que posso afirmar é que, em primeiro lugar, a Constituição Federal colocou o princípio da moralidade entre os princípios aplicáveis à administração pública e deixou claro que hoje não mais cabe aquela ideia de que determinado ato é legal, apesar de imoral. Ato imoral é ato nulo, porque agride o direito positivo, o direito posto. A ideia básica é que quando a Constituição trouxe o princípio da moralidade para o seu texto, passou a exigir moral jurídica, moral administrativa das pessoas que atuam em nome do poder público. E a ideia de que o ato imoral é um ato nulo, ela fica bastante clara quando a gente vê o dispositivo da Constituição Federal que trata da ação popular. Lá se diz que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo a, dentre outras coisas, moralidade administrativa. Então você pode, com base no princípio da moralidade, propor uma ação popular para anular determinado ato. Com relação à probidade, apesar de a Constituição não ter colocado lá como princípio a ser observado pela administração pública, a Constituição falou de probidade em diversos momentos. Inclusive, falou das consequências do ato de improbidade, dizendo que esse ato de improbidade vai gerar consequências pesadíssimas, como a suspensão dos direitos políticos, perda do cargo público, ressarcimento dos bens. Então você tem indisponibilidade, claro, dos bens e ressarcimento ao erário, né? Você tem um conjunto de consequências e que são mais palpáveis do que você simplesmente dizer o ato vai ser anulado, sim, e o administrador que praticou aquele ato. Aí você vai verificar se ele agiu praticando um crime, agrediu o estatuto. Mas não, se o ato for classificado como improbidade, as consequências são mais palpáveis, já são previstas na Constituição, e há uma lei, a Lei 8.429 de 1992, que define os atos de improbidade administrativa, tipifica esses atos, diz quais são as penas aplicáveis, inclusive prevê mais penas do que aquelas que já estavam previstas pela Constituição Federal. De forma que hoje podemos dizer que o ato de improbidade, na prática, seria um ato imoral, mas de uma imoralidade qualificada, tão grave ao ponto de serem estabelecidas sanções pesadíssimas para aquele sujeito que pratica esse ato. Então a gente pode dizer que são princípios semelhantes, a probidade e a moralidade, mas aqui você tem uma imoralidade, a probidade administrativa, né? Quando você fala no ato que agride a probidade, que é o ato de improbidade administrativa, você tem um ato que é de uma imoralidade qualificada, gravíssima. Vejam só, o artigo 37 da Constituição, quando enumera os princípios aplicáveis à administração pública, lista lá no meio moralidade e cria diversos dispositivos que tentam garantir todos esses princípios. Se fala em legalidade, mais abaixo se diz que o sujeito só pode fazer um concurso público se ele cumprir os requisitos que estão no edital, e você vê uma lei que regulamenta diversas atividades no serviço público, várias coisas lá embaixo são disciplinadas em lei. Se fala em impessoalidade, a regra do concurso público tem a ver com impessoalidade. Quando se fala em licitação, tem a ver com impessoalidade. Se fala em publicidade, e são colocadas regras para que os atos administrativos sejam conhecidos por todos, permitindo a qualquer um peticionar o poder público, verificar dados a seu respeito com a habeas data. Se fala em eficiência, criam-se regras para garantir a eficiência no setor público, como a própria regra do concurso. Estou dizendo o seguinte, que os princípios que são enumerados ali na frente são, como comentei em momento passado, verdadeiras bandeiras ou placas que mostram a história que vai ser contada pelos dispositivos que vêm mais à frente. Por isso que eu até cheguei a comparar com uma escola de samba. A comissão de frente anuncia uma história que vai ser detalhada nas alas. A comissão de frente é o caput do dispositivo, que fala em legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
As alas são os diversos incisos que vêm para garantir a observância também desses princípios. Várias regras que vão garantir a observância desses princípios. E quanto à moralidade, quais são as regras que vão garantir a observância desse princípio? Várias. A própria regra do concurso público, veja que eu sempre citei concurso público, que tem a ver com legalidade, porque a lei é que pode dizer quais são os requisitos para que alguém ingresse no cargo público. Tem a ver com também eficiência, selecionar o sujeito que tem o melhor desempenho numa prova, certo? Tem a ver com impessoalidade, você não selecionar a pessoa que você quer necessariamente, você vai selecionar aquela que é mais apta. Tem a ver com moralidade, porque é imoral trazer para o serviço público alguém sem fazer o concurso. Agora, dentro dessas regras que tentam garantir esses princípios, aparece o parágrafo 4º, que fala de improbidade. E eu acredito que quem colocou esse parágrafo 4º aqui, o redator, o legislador constituinte originário, pensou nesse parágrafo como mais uma regra protetiva da moralidade, prevendo penas pesadíssimas para quem praticar essa imoralidade qualificada, que é o ato de improbidade administrativa. Vejam o que é que a Constituição diz: que eles importarão a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Muita atenção para essa expressão, sem prejuízo da ação penal cabível. A partir dela, nós já podemos dizer que a ação de improbidade, a ação judicial para apurar e punir o ato de improbidade, essa ação, ela é uma ação de natureza civil, certo? É uma ação civil, não é uma ação penal. Claro que as punições que estão colocadas aí são punições pesadíssimas. O ministro Gilmar Ferreira Mendes chega a dizer que são muito próximas de sanções penais, são quase penais. Tem gente que diz até que são mais pesadas até. Para um político, né, ficar com o direito político suspenso é um negócio muito pesado, certo? E o tempo que é colocado lá é um tempo elevado, de acordo com o ato de improbidade que você venha a praticar. Então são sanções pesadas, mas é fundamental entender que a lei trata o ato de improbidade como um ato que traz uma lesão de natureza cível. A ação é cível, não é uma ação criminal. Não se trata necessariamente de crime. Ou seja, se o ato que o sujeito praticou, além de ato de improbidade, também tiver uma tipificação penal, vai existir uma outra ação para apurar essa parte. Por isso que o dispositivo fala que os atos de improbidade vão repercutir da forma que está aqui colocada, sem prejuízo da ação penal cabível. Isso significa que na ação penal será apurada a eventual prática de crime. Isso vai ter repercussões em vários pontos desse nosso capítulo. De cara já advirto o mais importante, que é com relação ao foro para julgamento daquela ação. Existem várias autoridades no Brasil que têm foro privilegiado para julgamento no caso de prática de crime. E esses foros privilegiados, a regra, que a gente vai ver que tem exceçãozinha, né, tem uma exceçãozinha, a regra é que só valha para a ação criminal. Então a ação de improbidade contra um senador da República, por exemplo, ela vai para a primeira instância, vai para o juiz julgar. Se for uma ação criminal contra um senador, vai para o Supremo Tribunal Federal. Porque o foro por prerrogativa de função no Supremo dado ao parlamentar federal, ele é válido apenas para a matéria criminal, para a ação criminal. A ação de natureza civil vai para a primeira instância como para qualquer cidadão. Então o controle da administração pública é realizado também hoje em dia com base no princípio da moralidade. A gente viu que uma ação popular pode resultar na anulação de um ato de improbidade, de um ato imoral. Com relação à improbidade administrativa, o controle interno também deve atuar, abrindo processo administrativo contra o servidor para puni-lo pela agressão ao seu estatuto, certo? Há também, dentro desse controle, a possibilidade do Estado recuperar um prejuízo que teve, né, porque no controle feito na esfera judicial, né, com base na ação de improbidade, o sujeito pode ser obrigado a devolver o dinheiro que foi perdido. Então, tudo isso dentro do mesmo contexto para mostrar que hoje em dia, quando se fala em improbidade, quando se fala em moralidade, não se fala de uma maneira tão vazia como alguns acham. Acham que o sujeito pode agir de maneira contrária à moralidade, de maneira ímproba e aquele ato ainda ser legal. Se é imoral, é contrário ao direito. Agride a legalidade, pelo menos naquele sentido de bloco de juridicidade, né? Bloco de legalidade que envolve também a Constituição Federal e os princípios que constam nessa Constituição Federal, certo? Então, o ato de improbidade
o ato atacado por imoralidade também são atos nulos, ok? Bem, como eu falei para vocês, a Constituição fala em vários pontos da questão relativa à improbidade, sempre de uma maneira muito pesada, estabelecendo pesadas consequências para o caso do ato de improbidade, né? Então se fala que isso pode importar em crime de responsabilidade, né? Crime de responsabilidade, são crimes de responsabilidade, os atos do presidente da República que atentem contra a probidade administrativa. Se é crime de responsabilidade, a consequência é o impeachment do presidente da República. Você acusa o presidente de ato de improbidade, a Câmara dos Deputados aceita a acusação e o presidente é julgado pelo Senado Federal. Nesse caso, vale esse foro por prerrogativa de função, porque a Constituição estabeleceu que o crime de responsabilidade é julgado no Senado Federal. Então, há foro por prerrogativa de função para o presidente, tanto quanto para o crime comum, que é julgado no Supremo, quanto para o ato de improbidade, que é julgado no Senado Federal. E alguém pode estar dizendo, Ricardo, mas você está falando aí de crime de responsabilidade ou de ato de improbidade? É porque, no que concerne ao presidente da República, o ato de improbidade vai configurar crime de responsabilidade e o julgamento dele vai ser feito no Senado Federal. Seria até inimaginável uma decisão de primeira instância, um juiz de primeira instância, condenar o presidente da República por ato de improbidade e ele perder os direitos políticos e o cargo público numa decisão que não fosse de uma instância lá em cima. Então, na prática, com relação ao presidente da República, existe um regime um pouquinho diferenciado, conforme nós vamos aprofundar mais à frente. Mas, além disso, se diz perda ou suspensão dos direitos políticos no cometimento de ato de improbidade administrativa, aqui está escrito perda ou suspensão, porque é o que está escrito no artigo 15. O artigo 15 fala que não se pode caçar, isso é da Constituição, tá? Não se pode caçar direitos políticos. Caçar é você retirar alguma coisa, um benefício do sujeito, por conta dele estar exercendo certo direito contrariamente à lei. Direito político você exerce como você quiser, nos limites legais. Você vota em quem quiser, você defende o que quiser. Agora, não pode caçar, mas há casos de perda e de suspensão. Só que o caput fala, perda e suspensão podem ocorrer nos seguintes casos. E lá no meio citam várias hipóteses. Só que não dizem quais são os casos de perda, quais são os casos de suspensão. Mas dá para analisar com os dispositivos e perceber quais são os casos de perda, quais são os de suspensão. Na prática, ato de improbidade, como já foi dito pela Constituição, voltemos, quando se fala nas consequências de ato de improbidade, se fala em suspensão dos direitos políticos. Então, quando o artigo 15 fala em perda ou suspensão, no caso de improbidade, o que vai valer é a suspensão. Então, a consequência do ato de improbidade, como já vimos, não é a perda, é a suspensão dos direitos políticos. Também se prevê a possibilidade de a lei complementar estabelecer outros casos de inelegibilidade, os prazos de sua cessação, além daqueles previstos na Constituição Federal, a fim de proteger a probidade administrativa, certo? Então, a improbidade pode gerar também inelegibilidade, como efetivamente gera, como previsto na lei que regulamenta a matéria. Bem, com relação à Lei 8.429, ela é praticamente toda uma lei de caráter nacional. Lembrar daquela definição dada pela doutrina. A lei é de caráter nacional quando ela é aplicável a todas as esferas. Se aplica na esfera federal, estadual, na distrital, nas esferas municipais também. Ok? Então a lei de improbidade vale para todos os agentes públicos de todas as esferas. Mas a doutrina aponta que em alguns dispositivos esta lei tratou de matéria eminentemente administrativa. E em se tratando de matéria administrativa, a gente tem que lembrar da autonomia administrativa que tem os entes federados. Cada um legisla sobre o funcionamento da sua própria administração. Então, na parte que falou de matéria puramente administrativa, a doutrina defende que essa lei só se aplica para a União. Um dos pontos em que a doutrina enxerga esse caráter federal, porque quando a lei se aplica só para a União, ela é federal, ela é nacional quando é para todo mundo. Então, um dos casos em que a doutrina enxerga caráter apenas federal é o caso do artigo 13 da Lei de Improbidade Administrativa, que exige que todo servidor público, todo agente público, ao tomar posse, apresente a sua declaração de bens e direitos. Pode ser uma que ele elaborou para aquele caso, ou pode ser a que ele entregou para a Receita Federal. Então ele é obrigado a entregar. Por que isso é importante? Para acompanhar a evolução patrimonial. Um dos atos de improbidade que são colocados, inclusive dos mais graves, que o ato mais grave é ter enriquecimento sem causa,
Cuidado, enriquecer todo mundo pode, basta que trabalhe para isso. O direito não é contrário, ninguém se torna rico. Agora, enriquecer sem causa, se o sujeito tem remuneração de R$2.000 por mês, ganhou R$24.000 no ano, e naquele ano comprou uma Ferrari à vista, tem algo errado. Então a lei já presume que ele teve um enriquecimento sem causa, porque o patrimônio dele está descoberto. Patrimônio à descoberta é aquele patrimônio que não é coberto pelas rendas e bens que ele possui. Certo? Então, você acompanha a evolução patrimonial do sujeito para detectar eventuais atos de improbidade. Então, é importante, mas é uma regra administrativa. Você dizer, olha, você tem que entregar para a administração sua declaração de bens. Inclusive, um dos parágrafos desse artigo 13 diz expressamente que quem não entregar está sujeito a pena de demissão a bem do serviço público. Então se diz, olha, demissão a bem do serviço público por infração administrativa, quem prevê é o estatuto de cada um dos servidores. Então, Maria Silva Zanella de Pietro, o Carvalhinho, dizem que essa norma é uma norma meramente administrativa, portanto, a União não pode vincular os demais entes. Agora, a maioria é uma norma, a maioria das normas que constam da Lei 8.429 é de caráter nacional. Certo? Essas normas são todas de caráter nacional, são na sua maioria de caráter nacional e todo mundo tem que observar. E apesar desse comentário que eu fiz sobre o artigo 13, se alguém secamente colocar na prova que, segundo a lei 8.429 de 92, o servidor público, genericamente falando, mesmo que você esteja fazendo um concurso estadual, o servidor público é obrigado a entregar a declaração de bens, você marca verdadeiro, porque você não vai marcar falso em quem copiou a prova. Agora, numa prova subjetiva, se perguntarem sobre o caráter nacional ou o caráter federal desta regra, vocês acreditam que a melhor saída seja defender o caráter federal. E você defende demonstrando que isso tem a ver com a intimidade da administração. Está falando de ilícitos administrativos, aí você diz que cada entidade tem sua autonomia administrativa e, portanto, vai definir aquilo ali como ilícito ou não. A regra é sensacional, maravilhosa, para acompanhar a evolução patrimonial. Mas se o Estado, o município, o DF, se qualquer dessas entidades quer que esta regra seja aplicada no seu âmbito, deve editar a lei determinando essa mesma regra para todos os seus servidores. É essa a linha de raciocínio defendida pela doutrina. Então, existe uma pequena parcela da lei que tem esse caráter federal. Bem, a lei vai tratar de alguns aspectos. A lei é organizada da seguinte forma. A lei fala do sujeito passivo. Quem é que pode ser vítima dos atos de improbidade? Contra quem se pratica ato de improbidade? Vai falar também do sujeito ativo. Vai falar de quem pratica o ato de improbidade. Quem pratica? Você, se, por exemplo, você que não é ainda servidor, você pode praticar um ato de improbidade, a lei vai definir isso. Sujeito ativo, sujeito passivo. Vai falar da tipificação. Vai definir quais são os atos de improbidade. Certo? Que aqueles sujeitos ativos podem praticar contra aqueles sujeitos passivos. Vai falar das penas, quais são as punições para os atos de improbidade. A Constituição falou em suspensão dos direitos políticos, mas por quantos anos? Isso quem vai dizer é a lei. E, por fim, o quinto aspecto vai falar do procedimento da ação de improbidade administrativa. Então, a lei é organizada dessa forma e, disparadamente, as partes mais cobradas em prova são as três primeiras. Então, atenção especialíssima para sujeito ativo, sujeito passivo e para o caso as definições dos atos de improbidade. Essa terceira parte é a mais importante. Para quem vai fazer concurso da área jurídica, em que vai atuar, por exemplo, numa advocacia pública ou para o Ministério Público, então, Ministério Público, magistratura, advocacia pública, carreiras mais jurídicas, a parte que acaba ganhando destaque é também a parte relativa às ações, as ações, o procedimento da ação de improbidade. Bem, o sujeito passivo, quem pode ser vítima de ato de improbidade administrativa? A lei fala em pessoas da administração direta, então são os entes políticos, União, Estados, DF e municípios. Além disso, as pessoas da administração indireta, então também podem ser vítima as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Empresa incorporada ao patrimônio público, que apesar de não ser empresa pública ou sociedade de economia mista, o patrimônio público, o poder público a incorporou, comprou as suas ações. Então também essas empresas incorporadas, que são uma espécie também de estatal, certo? Empresa pública e sociedade de economia mista são estatais, mas as incorporadas também. Entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Então, se o poder público é o erário público, claro, é até redundante, né? O poder público
colocou mais de 50% do patrimônio ou entrega mais de 50% da receita, essa entidade também está sujeita integralmente à lei de improbidade administrativa. Depois se diz, entidade que receba subvenção, benefício, incentivo fiscal, creditício de órgão público, limitando, neste caso, a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Aí são entidades privadas que recebem grana, a ajuda do poder público. Subvenção, quem já estudou direito financeiro sabe que existem subvenções sociais ou econômicas. O poder público pode colocar dinheiro, por exemplo, num OCIP, numa organização social, e isso a gente estuda na parte lá de reforma do Estado, no 3º capítulo do nosso livro-aula, ok? Mas, se a entidade recebe essa grana, ela também está sujeita à lei de improbidade administrativa. Quem ataca essa entidade praticando ato de improbidade vai responder nos termos dessa lei, mas a parte patrimonial, a sanção patrimonial, vejam, quando se fala da parte patrimonial, se fala do prejuízo que o ato de improbidade gerou para a instituição. Com relação a esse prejuízo, a sanção patrimonial na parte da ação de improbidade vai se restringir à repercussão sobre o dinheiro público. Se teve prejuízo para aquela instituição com o dinheiro que ela tem privado, isso não tem a ver com a ação de improbidade. A determinação judicial de que se recomponha o patrimônio só é feita no que concerne a parte do dinheiro público. Então você tem que separar. Qual foi a parte de dinheiro público que entrou aqui? Foi essa, foi essa. Dessa parte, o que é que foi desviado mediante a prática de ato de improbidade? R$1 milhão, sim. Então na ação de improbidade, a condenação do agente, do sujeito ativo, vai se limitar a R$1 milhão, ok? E aqui esse item F, para o qual eu peço uma atenção especial, porque ele traz uma disposição meio louca, né? A lei cometeu uma impropriedade aqui. Se diz entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nesse caso, a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. O que há de interessante aqui? A gente já viu que se o erário tiver contribuído com mais de 50% do patrimônio das receitas, mais de 50%, a instituição se sujeita integralmente às regras da lei de improbidade administrativa. E agora a gente está vendo que se contribuiu com menos de 50%, vai acontecer algo semelhante àquelas entidades que recebem subvenção, benefício, incentivo ou creditício de órgão público. Vai se submeter parcialmente à lei, porque a sanção patrimonial vai se limitar somente à contribuição dos cofres públicos. Então, mais de 50% se submete integralmente à lei. Menos de 50% se submete, mas com restrição à sanção patrimonial. E se for exatamente 50%? Isso é impropriedade da lei. A lei deveria ter dito, até 50% colocaria uma regra, mais de 50% outra regra. Ou colocar menos de 50% uma regra e de 50% acima outra regra. Agora, como ela colocou mais de 50% e menos de 50%, ficou faltando regra para exatamente 50%. Eu sei que isso é difícil de acontecer tecnicamente, né? Porque você for olhar lá, vai olhar até os centavos, aí você vai conseguir verificar se é mais ou menos de 50%. Mas em prova de concurso, a gente poderia até imaginar uma situação como essa, né? Se for 50%, não há solução dada pela lei, mas o que a doutrina tem apontado como solução é a mais óbvia, né? Em se tratando de punições, o princípio que vem do direito penal e permeia também casos de processos administrativos que resultem em punições ou processos cíveis é indúbio pro réu, na dúvida de decidir favoravelmente à pessoa que está sendo acusada. Então, se for até 50%, você aplica a regra mais leve, que é a regra que aplica parcialmente a lei de improbidade administrativa, parcialmente no sentido de que a sanção patrimonial vai repercutir apenas na parcela da grana que foi colocada ali dentro pelo poder público. E eu estou falando em sanção patrimonial porque a lei trata assim, porque as provas de concurso tratam assim. Porque, na realidade, se você gerou um prejuízo para Zé de 100 mil e vai ter que pagar 100 mil para Zé, você está indenizando. Isso não é pena. A indenização é recomposição do dano patrimonial. Agora, se você disser 100 mil e mais uma multa de 10%, de 10 mil, aí a multa é pena. Então, indenização, a rigor, não é pena. Mas, como a lei trata de sanção patrimonial, né, a gente vai trabalhar também enquadrando dentro de sanção patrimonial não só a multa, mas também a questão relativa ao dever de recompor o prejuízo que foi gerado. O segundo ponto importante é com relação ao sujeito ativo.
Quem pode praticar ato de improbidade administrativa? Certo? Os artigos 2º e 3º da lei diz que aquele que pratica ato de improbidade administrativa, concorre para a sua prática ou ofere alguma vantagem devida em razão desse ato, é sujeito passivo. Então, sujeito ativo, desculpem. Então vejam, quem pratica e quem concorre para a sua prática. Quem concorre para a sua prática, por exemplo, convence, estimula, bota a ideia na cabeça, ajuda, concorreu para aquela prática. Ou aferiu alguma vantagem, né? Auferiu alguma vantagem. Por exemplo, a empresa que corrompeu o servidor para que ele direcionasse a licitação e a empresa acabou ganhando um contrato superfaturado, ela também vai ser condenada por ato de improbidade, porque ela ganhou aquela licitação. O servidor público, o agente público, claro que ele está aí no meio. É o principal dessa história. Mas os que concorreram, os que ajudaram, também vão ser enquadrados nessa qualidade, na qualidade de praticantes de ato de improbidade administrativa. Assim, um particular, sozinho, ele não consegue praticar ato de improbidade administrativa. Sozinho ele não consegue. Mas em conluio com um agente público, ele pode vir a ser responsabilizado. Então nós temos agentes públicos e terceiros na definição da lei. Com relação aos agentes públicos, o que é que se diz? Reputa-se agente público, vejam a amplitude dessa definição. Essa expressão é equivalente ao que em direito penal se chama de funcionário público. Certo? Uma definição muito longa, muito ampla, melhor dizendo, englobando todo mundo tem algum vínculo com o poder público, mesmo que temporário. Olha só, reputa-se agente público para os efeitos desta lei, ou seja, para responderem por ato de improbidade nos termos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Então, mesmo quem atua sem remuneração, mesmo o sujeito que atua como, por exemplo, mesário numa eleição, se ele, por exemplo, descumpre princípios da administração pública, ganha uma grana para fazer alguma coisa de errado, votar no lugar de um analfabeto, né, que não deveria trazer uma pessoa para votar com ele, mas pedir uma ajuda. Então, se ele ganha grana para fazer isso, agride princípios e tem um enriquecimento sem causa, ele também pode responder por ato de improbidade. Ah, eu não sou servidor público. Naquele momento, você é agente público, certo? Então, quem quer que tenha um vínculo, todas aquelas categorias de agente público que nós estudamos no capítulo referente aos agentes públicos. O servidor público civil, o servidor público que seja estatutário, seja o empregado público, certo? Aqueles agentes em colaboração com o poder público, toda essa galera pode vir a praticar ato de improbidade, certo? Aqui há um caso um caso que gerou muita discussão, que nos traz uma exceção. A gente falou todos os agentes públicos, mas com relação aos ministros de Estado, cuidado, quando a gente fala em ministro de Estado, eu estou me referindo basicamente aos assessores diretos do presidente da República, os assessores diretos. Ministro da Fazenda, da Saúde, da Educação, da Justiça, ministro da Casa Civil, que também é considerado ministro, mas fica fora dessa lista, ficam fora os ministros do Poder Judiciário. Certo? A gente não está aqui falando de ministro do STJ, do STF ou do Tribunal de Contas da União, que está ligado ao Legislativo. Então aqui, ministros de Estado, aquelas autoridades que estão imediatamente abaixo do presidente da República. Por que eles ficam fora? Porque o Supremo Tribunal entendeu que como existe uma lei para tratar dos crimes de responsabilidade, certo? Esta lei 1079 de 1950, e há a previsão do julgamento das autoridades no Supremo Tribunal Federal quando cometem crime de responsabilidade. Ao olhar a palavra crime, se entende que são sanções de natureza criminal. Como os atos que estão disciplinados nessa lei 1079, a imensa maioria deles se enquadram nos atos de improbidade da lei 8.429, não pode haver a concomitância de regimes. Ou seja, o sujeito não pode ficar submetido a uma ação de improbidade administrativa e uma ação por crime de responsabilidade, versando sobre assuntos praticamente idênticos. O que pode existir é uma ação criminal para levar ele para a cadeia, que é outra história. Mas o crime de responsabilidade é uma semelhança muito grande com o regime de improbidade administrativa. O Supremo diz que não pode haver concomitância de instâncias. Por conseguinte,
os ministros vão ser julgados no Supremo com base na Lei 1079. Atenção, isso já justificou, teve um caso de um ministro de Estado que foi condenado por juiz federal em primeira instância por ato de improbidade, mas quando chegou a reclamação ao Supremo, o Supremo disse que aquilo dali estava errado, anulou aquela decisão, dizendo que não seria possível essa dupla sistemática, ok? Foi noticiado no informativo 471 do STF. Quem tiver interesse na matéria, leia o texto da reclamação 2138 do Distrito Federal, que é bastante interessante. Bem, diferentemente com relação aos membros do Congresso Nacional, a decisão foi outra. Porque o que é que acontece? Quando o Supremo julgou o caso de ministro de Estado, muitas pessoas passaram a dizer, então agentes políticos não respondem com base na lei de improbidade administrativa. Agentes políticos não praticam tecnicamente ato de improbidade administrativa. Imaginem se essa tese passasse. Nenhum agente político, nem vereador, prefeito, governador, deputados, sejam estaduais, federais, senadores, todos ficariam livres das garras da lei de improbidade administrativa. Mas o Supremo não concordou. O Supremo falou que o que não pode acontecer é a duplicidade de regimes. Não há lei falando especificamente de crimes de responsabilidade para parlamentares, certo? E, portanto, eles se sujeitam, sim, a julgamento com base na Lei 8.429. Então, nessa linha, o Supremo disse que houve reclamação, né? Um parlamentar sendo julgado, e ele disse, olha, vou reclamar para o Supremo porque estão descumprindo as decisões do Supremo Tribunal Federal que dizem que agente político não se sujeita à lei de improbidade. Aí o Supremo disse, olha, os julgados dessa corte, aqueles que você está citando, né, apontados como ofendidos, porque o parlamentar disse, estão ofendendo as decisões nas reclamações número tal, certo? Então os julgados que foram apontados, reclamações 4895 e 2138, não tratam da mesma situação destes autos, porquanto cuidaram da competência para o processamento da ação de improbidade contra o ministro de Estado. Ato praticado pelo ministro de Estado. Acabamos de ver, se é ministro de Estado, o julgamento é no Supremo e o regime é o regime de crime de responsabilidade. O que é que o Supremo está dizendo para o parlamentar? Você está reclamando para mim, Supremo, dizendo que a minha decisão está sendo descumprida porque eu tinha falado que tem que julgar no foro privilegiado e não é a lei de improbidade que se aplica. Mas o Supremo disse, mas eu decidi isso para um ministro de Estado. Essas decisões que você apontou minhas são decisões que eu proferi quanto a ministro de Estado, certo? Circunstância diversa da presente, que envolve membro do Congresso Nacional, relativamente ao qual a legislação infraconstitucional não prevê crime de responsabilidade. Então, como não há na lei previsão, definição dos crimes de responsabilidade de parlamentares, o Supremo Tribunal Federal entendeu que eles se submetem sim à Lei 8.429 de 1992, ok? Foi essa a decisão do Supremo. No concurso para fiscal de rendas da Cefaz do Rio, a GV trouxe uma questão muito controversa que eu acho que deveria, no mínimo, ter sido anulada. Se afirmou que, conforme a jurisprudência prevalente do Supremo Tribunal Federal, os agentes políticos não se submetem ao regime da lei de improbidade administrativa, sendo-lhes aplicável o regime da responsabilização jurídico-administrativa especial. O Supremo não falou assim agentes políticos, falou de alguns agentes políticos, os ministros de Estado. A banca considerou esse item correto, mas deveria ter anulado. Eu estou citando aqui para que vocês vejam que essa questão realmente já caiu, mas eu acho que ela não pode servir como referência. Ela contraria a decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Bem, com relação aos terceiros, como nós falamos, terceiros nunca praticam ato de improbidade sozinho, certo? Sozinhos, mas, como diz a lei, olha, as disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza, no sentido de convencer, né, conziar o juízo, como falam por aí, do servidor público para ele fazer a coisa errada, ou concorra, ajude materialmente para a prática do ato de improbidade, ou dele se beneficie de qualquer forma direta ou indireta. Então, quem se beneficia, como a empresa que, por exemplo, ganhou a licitação, pode ser sujeito passivo da ação de improbidade administrativa também. Claro que se é uma pessoa jurídica, aí vai ficar difícil aplicar todas as penas que são lá previstas, né? Não há como você dizer que uma pessoa jurídica vai perder a função pública, ela não tem. Não há como suspender direitos da pessoa jurídica, mas
as outras penas são compatíveis com a natureza especial das pessoas jurídicas, certo? Então, nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça diz que o sujeito particular, submetido à lei que tutela a probidade administrativa, por sua vez, pode ser pessoa física ou jurídica. Com relação a esta última, a pessoa jurídica, somente se afiguram incompatíveis as sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Só são incompatíveis essa. Perder função pública, porque a pessoa jurídica não tem função pública, e suspender direitos políticos, porque ela não tem direitos políticos. Direitos políticos são para os cidadãos, para as pessoas físicas, ok? Com isso, a gente conclui esse bloco. No próximo, a gente começa a falar da tipificação dos atos de improbidade administrativa. Até lá. Tchau, tchau.